Vamos sentar então esta noite e vamos manter nossas Bíblias abertas no texto que nós lemos agora há pouco em Neemias. Eu quero hoje falar sobre o tema As Ordens de Deus, seus propósitos e consequências. As Ordens de Deus, seus propósitos e consequências. Nós lemos do livro de Neemias. E antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu gostaria de trazer algumas curiosidades sobre esse episódio na Bíblia. O livro de Neemias e o livro de Esdras são na realidade, na Bíblia judaica, eles compõem um único livro. A nossa Bíblia são dois, mas para o judeu, esses dois livros é um só, porque eles tratam do mesmo episódio, eles tratam da mesma coisa, que é a reconstrução de Jerusalém. O livro de Esther, é assim que fala? O livro de Esther, para vocês que não sabem como pronunciar direito, o livro de Esther também está muito proximamente ligado com esses dois livros, de Esdras e de Neemias, porque também trata do mesmo episódio. E cronologicamente acontecem todos sequencialmente dentro do mesmo, não no mesmo tempo, mas um seguido ao outro, é tudo no mesmo contexto de tempo. A ordem cronológica que nós temos no Velho Testamento, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que consta primeiro o livro de Esdras, depois o livro de Neemias, depois o livro de Esther. Na realidade é o oposto. Cronologicamente é justamente o inverso. Cronologicamente, aquilo que aconteceu primeiro foi o livro de Esther. Aconteceu antes, em termos de tempo. Depois Neemias e depois Esdras. O que é interessante, porque os três livros estão interligados, tratando todos os três do mesmo episódio. E como eu disse, apesar de não estar listado primeiramente, é o livro de Esther que começa a cronologia, essa trilogia que nós temos aqui. E a história de Esther, como você conhece, é a história de quando Deus começou a agir em prol do seu povo, que estava no cativeiro. Estavam sendo castigados, iam passar 70 anos longe de Jerusalém, foram levados para lá. E mais ou menos no meio desse tempo, mais ou menos 35 anos durante o cativeiro, que Deus então começa a preparar a volta do povo para a terra. Ainda faltavam 35 anos, mas Deus começou a preparar. E é justamente aí que vem a cronologia, porque em Esther ele começa a preparação da libertação do povo do cativeiro, seguido por Neemias, que foi reconstruir as muralhas, e finalmente Esdras, que ele vai reconstruir a cidade. Então você veja, Esdras não poderia reconstruir a cidade enquanto a muralha não estivesse erguida, e Neemias não poderia construir as muralhas se o povo não havia sido liberto e livrado no livro de Esther. Então a sequência é essa, todo trata do mesmo episódio e mostra claramente os propósitos e as consequências das ordens de Deus. Se a gente lê o versículo 6 do nosso texto, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele. Sabe quem era essa rainha sentada junto a ele? Era Esther. E esse rei era o marido de Esther, aquele que deu, que deu a ordem, sendo enganado para destruir os judeus, e Mordecai, o tio de Esther, interviu. Bom, você lê um livro de Esther direitinho, mas esta rainha é Esther. E este rei é o rei Artaxerxes, o mesmo que deu aquela festa em Suzã, o palácio. Então, a história é a mesma. Você vê que temos a rainha e o rei de Esther estão presentes em Neemias. E Esdras segue a ordem, porque Neemias construiu a cidade e a muralha, e Esdras foi reconstruir a cidade. Então nós podemos ver aqui que há uma ordem e motivo, há um propósito e há resultado nas ordens de Deus. E quando Deus dá uma ordem, há consequências boas ou ruins, de acordo com a nossa obediência. Se Esther não tivesse obedecido e feito o que fora necessário, nada do que seguiu
teria acontecido. Neemias não seria enviado para reconstruir a muralha, Esdras não poderia ir reconstruir e reedificar a cidade. Então tudo segue uma ordem. As ordens de Deus, os comandos de Deus têm propósito e têm consequência. Tem motivo e tem resultado. Eu quero hoje então começar a ver alguns exemplos, alguns deles dessa história e outros não, mas olha comigo para o livro de Esther, capítulo 4 e versículo 14. Lembrando que esses 3 livros formam uma trilogia desse episódio do retorno do povo judeu para a sua terra. Esther 4:14 fala assim: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Isso aqui é Mordecai, o tio de Esther, que está dizendo para ela que ela precisa intervir, ela precisa ir falar com o rei, ela precisa se aproximar do rei e falar: rei, estão querendo destruir o meu povo, rei, estão querendo fazer um ato criminoso, estão querendo roubar o nosso povo, saquear o nosso povo e acabar com o nosso povo. E Esther estava temerosa, Esther correu risco de vida. Por quê, pastor? Olha o versículo 11, um pouquinho antes. Mordecai falou isso no versículo 14, porque Esther falou no versículo 11 o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Mordecai falou: você tem que ir para o rei. Esther falou: eu posso ir, mas existe uma lei que fala que se eu for sem ser chamado, eu morro. Qualquer um que se aproximar do rei sem ser chamado é morto, salve se o rei estender o cetro na direção daquela pessoa. Se eu fizer isso, eu corro risco de vida. Aí no 14, Mordecai fala: talvez foi para este momento que Deus te colocou aí. Aonde? Como rainha, como esposa do rei. Deus te colocou nesse lugar, nessa posição privilegiada, talvez para este dia, fazer esta obra. Esther então jejuou, convocou um jejum, orou a Deus, e no determinado dia ela foi perante o rei, e o rei estendeu o cetro, ela viveu, ela fez o pedido, e para saber o resto da história, vocês vão para casa de noite e leiam o livro de Esther, que vocês vão gostar muito. Mas a ordem foi ir perante o rei sem ser chamada. Essa era a ordem de Deus. Deus queria que Esther fosse. Mas pastor, Deus não poderia ter colocado no coração do rei para ele mandar um texto para a rainha, falar: rainha, vem aqui. Deus não poderia ter colocado no coração do rei para chamar Esther, para estar com ele. Precisava ela se arriscar? Pelo jeito, sim. Havia uma ordem, havia um propósito, havia uma aprovação a ser cumprida. E ela foi. A ordem era para ir perante o rei. O propósito era para conseguir salvação e livramento aos judeus. E qual foi a consequência? Os judeus foram libertos, os judeus foram salvos. E os inimigos dos judeus foram todos completamente destruídos. Há motivos, há consequências, há um propósito. Esther não sabia de todo o propósito. Ela não sabia de toda a sequência e consequência que viria, mas ela obedeceu. Nós também. Nós não sabemos qual vai ser a consequência, nós não sabemos qual vai ser a sequência de eventos que vai resultar de nós obedecermos ou não às ordens de Deus. Mas haverá consequências. Haverá resultados, há um propósito porque Deus dá as suas ordens. E nós não precisamos necessariamente saber, conhecer, prever. Basta apenas confiarmos e obedecermos e cumprirmos as ordens de Deus. Olha comigo para Neemias capítulo 2, versículo 17. Vamos voltar para a história de Neemias. A primeira ordem de hoje de Deus foi para Esther ir perante o rei sem ser chamada. A segunda ordem de Deus que nós vamos ver hoje foi quando Neemias foi ordenado a construir as muralhas. O versículo 17 de Neemias 2. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém,
que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Vamos parar aí. Aqui nós temos Neemias dizendo, vamos reedificar o muro, a muralha que cercava Jerusalém. Ele falou aqui, a ordem de Deus foi favorável e a ordem do rei também, Deus mexeu no coração do rei. Agora entendam, os judeus eles eram servos, mas o rei decidiu libertá-los todos. Foi Deus que interviu no coração do rei e confirmou o mandado, confirmou a ordem, permitindo que eles fossem edificar. Mas para Neemias, essa ordem veio não só de Deus, mas veio também do rei. O rei que mandou, o esposo de Ester, que era a autoridade, mandou ele ir. Mas olha aqui no versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. Então, o rei enviou, o rei mandou ele. O rei falou, você vai e reconstrua Jerusalém. E a intenção de Neemias e a ordem do rei não foi reconstruir a muralha. Olha o versículo 5 que nós lemos. E disse ao rei, se é do agrado do rei e o teu servo aceitou a presença, peço-te que me envies ajudar ao quê? A cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O que Neemias queria reedificar? A cidade. Ele não tinha intenção de fazer um muro, ele tinha um desejo de reedificar a cidade. Só que quando ele chegou na cidade, nós lemos aqui no 17, ele falou, olha, a muralha está destruída, o muro está destruído, os portões estão queimados com fogo, como é que nós vamos construir a cidade se a cidade está sem proteção? A intenção dele era reconstruir, reedificar a cidade. Mas Deus o direcionou a reedificar primeiro o muro. Não poderia haver reconstrução da cidade sem que houvesse reconstrução do muro. Não podia haver reconstrução do muro se não houvessem judeus, resultado da obediência de Ester. Se Ester não tivesse obedecido, talvez não houvesse judeus para voltar e consertar a muralha, e nem tampouco a cidade. As ordens, edificar os muros. O propósito era trazer proteção, reconstrução e consertar o que estava quebrado. Sabe, às vezes há coisas em nossas vidas, situações que estão quebradas. E Deus pode consertá-las. Mas precisa haver obediência. Aqui Jerusalém estava em ruínas, o muro derrubado, as portas queimadas. Deus queria reconstruir, queria reedificar. Mas precisava que alguém obedecesse. Precisava haver um Neemias que ouvisse e acatassem a ordem. A consequência foi que Neemias preparou o caminho para Esdras iniciar a reconstrução de Jerusalém. Neemias deu o segundo passo. O primeiro passo foi Ester, que foi perante o rei arriscando sua vida. O segundo passo foi Neemias, que foi para Jerusalém edificar os muros. Não era a intenção dele. Ele poderia ter dito, mas eu não vim aqui edificar muro, eu vim aqui edificar a cidade. Mas às vezes é preciso a gente fazer algo que não está em nossos planos, mas está nos planos de Deus. Ele falou, rei, deixa eu ir edificar Jerusalém. O rei falou, vá edificar Jerusalém. Quando ele chega lá, ele fala, mas não tem muralha, não tem porta, não tem nada. E ele abdicou do seu desejo de reedificar a cidade. Outro reedificaria a cidade, Esdras. Mas sem Neemias, não haveria um Esdras. Olhe comigo para Gênesis 6.
e versículo 14. Estamos vendo as ordens de Deus. As ordens de Deus, os seus propósitos e as suas consequências. Deus mandou Esther ir perante o rei sem ser chamada. Deus mandou Neemias construir, edificar o muro. E Deus mandou Noé construir uma arca. Versículo 14 de Gênesis 6. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aqui é outra ordem que Deus deu a Noé. A ordem de construir a arca. Como toda ordem de Deus, havia um propósito, havia um motivo. Se a gente ler na sequência, aliás, na antesequência, se a gente ler do versículo 11, nós sabemos o porquê, qual é o motivo. O versículo 11 de Gênesis 6 fala assim, Deus falando, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. E depois explicou como fazê-la. Qual o motivo, qual o propósito? Deus havia criado a terra havia se corrompido, estava cheia de violência, e Deus falou, eu vou destruir a terra e todos eles, mas para ti, Noé, faça para ti, aqui é a ordem, faze para ti uma arca. Eu vou destruir a terra, vou acabar com toda a carne sobre a terra, mas para você, para ti, faze uma arca. Pastor, Deus não poderia ter feito, haja uma arca, não falou haja luz, não falou haja luminares, ele não falou haja animais, haja peixe, haja... Ele não criou tudo, por que Deus não criou uma arca? Haja uma arca. Demorou mais de 100 anos para Noé construir aquela arca. Ele não tinha equipamento moderno, elétrico. Na semana passada nós estávamos viajando, visitamos a coisa mais velha que eu me recordo, nós vimos um Castelo dos Mouros em Sintra, em Portugal. Está lá desde o século XIX. Minto, século XIX. Século IX, errei aí por 10 séculos. Desde o século IX. Está lá, em pezinho da Silva, gente. Você pode subir, descer, entrar, dar a volta, pular no muro. Está lá, está tão sólido quanto estava séculos atrás. O mais impressionante quando você vê aquilo, eles não tinham equipamento elétrico, não tinham guindaste, não tinham trator, não tinha máquina, não tinha nada disso, gente. Está tudo feito na mão. Visitamos a semana antes a Catedral de Notre Dame em Paris, aquele monstro altíssimo, aqueles tetos altíssimos, e demorou séculos para ser construído. Não tinha guindaste, trator, máquina, equipamento, nada, era tudo no... As pedras eram serradas no serrote, pedras, gente. Não tinha guindaste, não tinha andaime, não tinha nada disso. Era tudo usando animais, seres humanos, escadas. Pois é, demorou 100 anos para Noé construir. Mais de 100 anos para Noé construir a arca. Por que Deus não criou uma arca para eles? Porque Deus queria que Noé construísse. Durante aquele tempo, a Bíblia fala que Noé foi um pregador de justiça. Aquela construção, a obediência, aquela ordem foi um testemunho aos povos. As pessoas que viviam ao redor de Noé passavam lá e falavam, Noé, está fazendo o que aí, Noé? Eu estou fazendo uma arca. Uma arca. O que é uma arca? É uma caixa. Note, Noé não fez um barco. Não era um barco, era uma arca. Sabe o que é uma arca? É um baú. Deus falou, faça um baú e você vai usar betume para quê? Para ele flutuar. Você não vai navegar, não havia vela, não havia leme, não havia nada. Você vai boiar. Isso é uma caixa, um baú para boiar. Mais nada. Para que ele está fazendo um baú desse tamanho, Noé? É que Deus vai trazer chuva. Entenda, até aquele dia não existia chuva na terra. Não tinha chuva, não chovia. A terra saía debaixo da terra. A água saía da terra. Não havia chuva.
E vai vir uma enchente. O que é enchente? Não, enchente é quando a água sobe e afoga tudo e afunda tudo. Noé endoidou, gente. Noé ficou maluco, está no sol há muito tempo. Ninguém acreditava. E Deus vai destruir tudo, mas quem entrar na arca será salvo. Só a família de Noé entrou na arca. Mas ninguém. Não foi nem Noé que fechou a porta da arca. A Bíblia fala que Deus fechou a porta da arca. Deus mandou Noé construir a arca porque aquela construção, aquele ato de obediência serviu de testemunho. Serviu para atrair a curiosidade da sede às pessoas. Nenhum ouviu. Estavam todas corrompidas, estavam todas vivendo com violência, vivendo rebeldes a Deus e ninguém ouviu. Mas Noé foi o pregador de justiça, por mais de 100 anos pregava dizendo, o dilúvio está vindo, juízo está vindo, mas ninguém ouvia, ninguém entrou na arca. Mas veja como é importante a obediência da ordem que veio a Noé diretamente de Deus. Deus iria destruir a terra, mas Deus queria salvar quem cresce nele. E para ele salvar quem nele cresce, precisava haver uma arca. E essa arca foi construída por Noé. A ordem, construiu uma arca, a mão. O propósito, a salvação e o livramento das águas. E a consequência é que a humanidade e boa parte da criação foi salva. Que Deus trouxe, como vocês conhecem a história, Deus trouxe os animais que entraram na arca e foram salvos. Todos os outros morreram. Todos os outros foram destruídos. Mas há um propósito e há uma consequência para as ordens de Deus. Olha comigo para Jonas capítulo 1. Estamos vendo ordens de Deus, seus propósitos e consequências. Deus mandou Éster entrar perante o rei para fazer petição para o povo de Israel e ela obedeceu, riscando sua vida. Deus mandou Neemias edificar um muro para que Esdras pudesse vir edificar a cidade. Deus mandou Noé construir uma arca para salvar sua família e ele assim o fez. E Deus mandou Jonas ir para Nínive. Olhe Jonas 1, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive naquela época era a maior cidade, é entendido, os arqueólogos nos dizem hoje, era a maior cidade naquela região, era a grande metrópole, seria São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, sei lá, uma grande metrópole. E os ninivitas eram os reis, eles oprimiam e dominavam aquela área. Eles oprimiam, exploravam inclusive a nação de Israel. Eles entravam lá e capturavam pessoas, saqueavam, roubavam, voltavam. Era um povo cruel, um povo bravo, furioso, temidos. E Deus mandou Jonas ir para Nínive. Diferente das outras ordens que nós vimos, Deus não mandou Jonas construir nada. Deus não mandou Jonas fazer uma arca, ou fazer um muro, ou entrar na presença do rei. Deus mandou Jonas ir. E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai. A ordem era para ele ir. Não era fazer nada, era só para ele ir. Diferente. Nínive sendo uma das maiores cidades no mundo naquela época, naquela região, havia muita gente ali que Deus queria salvar. Agora entenda, Jonas não gostou muito da ideia, porque os ninivitas eram inimigos de Israel. Mas sabe uma coisa que Deus ama os nossos inimigos? Você e eu podemos não amá-los, mas Deus ama eles. Por isso que ele fala: amai os vossos inimigos. Que Deus ama eles. Então Jonas não estava muito afim. Você conhece a história? Jonas ficou um pouquinho teimoso,
foi na direção oposta, acabou entrando num barco, caiu na água, a baleia engoliu ele morreu, ressuscitou na barriga da baleia, foi vomitado na praia, aí agora ele foi. Segunda vez, no capítulo 3 ele vai. Finalmente ele decide ir. Mas Deus deu ordens a Jonas para ir, e ele sofreu por não ter obedecido logo. Falando em ordem e obediência, saiba disso. Obediência demorada é desobediência. Enquanto você e eu não obedecemos Deus, nós estamos desobedecendo Deus. Deus, eu vou obedecer você amanhã. Tudo bem, mas até amanhã estamos sendo desobedientes. Deus, depois eu obedeço. Deus, deixa primeiro eu fazer isso. Deus, deixa primeiro eu fazer aquilo. Um certo jovem quis seguir a Cristo. Ele falou assim, Cristo, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Jesus falou, você não é digno. Deixa eu explicar rapidinho isso, para você não pensar que Jesus é um monstro. Mas pastor, o pai do rapaz morreu, ele queria enterrar o rapaz, não podia esperar. Não foi isso que estava acontecendo. Quando ele falou, deixa eu enterrar meu pai, ele estava dizendo, deixa primeiro meu pai morrer, eu recebi a minha herança. Aí quando eu tiver com minha herança no bolso, aí eu vou e sigo você, Jesus. Jesus falou, não, você não é digno. O pai daquele jovem estava morto lá, estirado no caixão. Não era isso. Ele queria receber a herança primeiro, para depois seguir a Cristo. Tem muito crente que faz isso. Eu vou seguir a Cristo, mas primeiro deixa eu me formar, arrumar um emprego, juntar dinheiro, casar, ter filho, criar os filhos, criar os netos. Aí depois eu obedeço. Jesus fala, não, você não é digno. Você não é digno. Obediência demorada é desobediência. Devemos obedecer rapidamente. Rápido. Não precisa não vai ter esse demorado. Ah, Deus, eu vou construir a arca. Depois eu faço. É bom você começar logo, porque se começar a chover antes de você terminar, não vai sobrar ninguém para contar a história. Voltando aqui para a história simpática de Jonas. A ordem do versículo 2, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Você vai e prega. Prega e diga que eles são inimigos de Deus e Deus vai julgá-los. O propósito era a salvação de muita gente naquela cidade. E o resultado, o versículo 5 fala, e os homens de Nínive creram em Deus. Gente, toda a cidade, quando eu falo os homens de Nínive, os habitantes de Nínive. A coisa foi tão séria que até os animais foram colocados a jejuar. Eles arrependidos e quebrantados declararam jejum. E vestiram saco, é um material que é muito desconfortável. Pois bem, até os animais, os bichinhos, foram feitos a jejuar e foi colocado o saco neles também. A coisa foi séria. Mas foi o resultado da obediência. O resultado da obediência. Quantas pessoas não vão se decidirem por Cristo, porque você e eu desobedecemos a Deus? Quantas pessoas vão rejeitar a Cristo, porque nunca viram uma arca sendo construída? Porque nós não fizemos e não fazemos aquilo que Deus manda. Sabe, tem pessoas que nunca vão ler esse livro, mas estão nos lendo aqui. Domingo à noite, 6:50. Tem muito irmãozinho dessa igreja que está em casa e o vizinho está lá olhando. Ô vizinho, irmão, não é culto na sua igreja hoje? Aí sabe o que é? É porque eu estou com dor de cabelo. Dor de cabelo. Que desculpa mais esfarrapada é essa? Eles estão vendo. Se tu que é crente, tu é daquela igreja, se para você não é importante, deixa amanhã para a tua igreja, ver se eu vou. Você que é de lá, você que é crente, você não vai, tu está aqui assistindo Fantástico. Ou sei lá o quê. Se tu não vai, tu quer que eu vá? Ah, pastor, chama minha vizinha nunca veio para a igreja. Por que será, hein? Noé construiu uma arca
Deus às vezes não nos chama a construir uma arca que vai durar 100 anos, mas às vezes simplesmente dá um bom testemunho. Que as pessoas não estão lendo a Bíblia, mas estão nos lendo. Ô vizinho, se a Bíblia é tão importante para você, por que não está na igreja hoje? Ô vizinho, se a Bíblia é tão importante, por que você e sua esposa é igual gato cachorro dentro de casa, só se ouve os pratos voando para cá, pastor, o que eu estou em você? Gente, eu estou só jogando uma verde aqui, eu não sei de nada. Ninguém me contou de nada, isso acontece aqui. Mas entenda. Quantas pessoas vão rejeitar a Cristo porque estão lendo a nós? E a nossa desobediência, a nossa rebeldia, a nossa infidelidade. As ordens de Deus. As ordens de Deus. Deus dá ordens. Talvez não seja para você ir perante o rei. Talvez não seja para você construir uma arca. Talvez não seja para você ir para Nínive. Mas ele tem ordens. E há consequências e há resultados a essas ordens. Olhe para Gênesis 19 essa noite, último exemplo de ordens. De uma outra, são muitas, não veremos todas, é claro, mas alguns exemplos. Em Gênesis 19 nós vamos ver a seguinte ordem, quando Deus mandou Ló, Deus ordenou Ló sair de Sodoma. Gênesis 19, versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Lembra que falei sobre obediência demorada e desobediência? A gente leu que os anjos estavam apertando, apressando, pressionando. Ló, vamos embora, Ló, vamos embora! Deus vai destruir a cidade, vamos embora! E Ló estava lá, arrastando os pés. Eu vou já. Deixa primeiro eu fazer um cafezinho. Deixa eu checar primeiro aqui o meu Twitter. Deixa primeiro, vambora, Ló, vambora. E ele, diz aqui, ele porém demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Tu acredita? Os 2 anjos tiveram que literalmente arrastar Ló, a esposa e as filhas de Sodoma. Pegaram pela mão e falaram: vamos embora agora. Tiveram que ser arrastados a pulso da cidade. Porque Deus falou: eu vou destruir tudo isso daqui. Deus mandou vir avisar: vamos embora. Ah, vou já. Algo me diz, sabe o quê? Que Ló não cria que Deus ia destruir a cidade. Talvez Ló pensou: Deus vai destruir a cidade. Essa cidade é enorme, não vai destruir nada. Deus, ele simplesmente não acreditava que Deus podia, era capaz de destruir a cidade. Então, vou já, viu, estou indo. Ô mulher, vamos demorar aqui, quem sabe esses 2 chatos vão embora, deixa a gente em paz aqui, ó. Aí Deus falou assim: anjos, arraste esses 4 daí, porque do jeito que está na coisa, arraste. Pegou pelas mãos, um anjo pegou Ló, outro anjo pegou a mulher, outro anjo pegou uma filha, pegou outra filha, vamos sair daqui agora. Continua aqui, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Essa ordem para Ló foi diferente da ordem de Jonas. A ordem foi para ir. A ordem para Ló foi para sair. Então sai fora. Essa cidade iníqua, pecadora, transgressora, perversa, saia daqui, desapareça. Deus dá ordens para fazer coisas, Deus dá ordem para irmos a lugares, e Deus dá ordens para sairmos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, versículo 17 do capítulo 6, diz o seguinte: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Se você ler os versículos anteriores,
o 16, o 15, o 14, o 13, assim por diante, Deus fala, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem as coisas de Deus com as coisas do demônio? O que tem o certo a ver com o errado? Aí ele diz, apartai-vos. Deus chamou Ló para sair de Sodoma. E Deus chama a cada um de nós a fazer isso. A sair do mundo. Não sair, entrar no foguete e sair do mundo. Não é isso. Mas não participar. Não fazer parte das coisas deste mundo. Apartai-vos, está dizendo aqui. Apartai-vos. Sair do meio deles. Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não é para a gente ser conformado com a forma. Não é para a gente ser como o mundo. É para a gente sair do mundo. É para a gente ser diferente do mundo. Não é para fazer as malas e morar no meio do mato. Não é isso. É para a gente não fazer parte. Não se conformar. Para a gente não ter a mesma aparência, jeito, vocabulário, mesma mentalidade, pensamento que o mundo. Sair. Timóteo 2,14, apóstolo Paulo falando, Timóteo não, perdão, Tito 2,14, apóstolo Paulo falando para Tito, diz assim, no versículo 14, o qual se deu a si mesmo, falando de Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aqui está dizendo, olha, Cristo se deu. Deus mandou Cristo morrer na cruz para ter para si, purificar para si, um povo especial. Um povo especial. Zeloso de boas obras. Essa palavra especial é uma palavra grega que significa fora do comum. Isso é especial? Quer dizer, fora do comum. Essa palavra quer dizer um povo diferente. Não igual aos demais. Deus não nos salvou para a gente ser igual ao mundo, gente. Deus nos salvou para que nós fôssemos um povo especial. Um povo diferente. Um povo não como o mundo. Por isso que Paulo escreve, por isso saí do meio deles. Por isso que Deus falou, anjos vão lá e tirem logo ali. Aquela cidade cheia de iniquidade, cheia de perversão. Tira eles daqui. E os anjos disseram para ele, escapa-te por vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa para o monte para que não pereças. Se a gente fica no mundo, digo, no sistema do mundo, se a gente age como o mundo, pensa como o mundo, decide como o mundo, raciocina como o mundo, nós vamos perecer. Nossas famílias vão perecer. Nossos relacionamentos vão perecer. A nossa alegria vai perecer. Porque o salário do pecado é a morte. Sempre foi, sempre será. O pecado traz morte, destruição, corrupção, ele contamina, ele se alastra. E por isso que nós devemos sair do mundo. Muitos de nós, como Ló, se demora. Vambora! Peraí. Vamos tomar um cafezinho primeiro. Está parecendo seu primo, irmão. Quarta-feira a gente passamos a manhã em Recife descansando. Queremos voltar. Toma um café. Aí toma um café. Descansamos. Aí, descansamos. Agora, almoçar. Gente, daqui a pouco vou passar uma semana aqui, deixa eu ir embora. Pois é. Deus fala, saí, apartai-vos. E tem muito crente que faz como um Ló aqui, fica se demorando. Depois, deixa eu me divertir primeiro. Deixa eu aproveitar primeiro. Deixa eu juntar dinheiro, me formar, casar, ter filho, neto, comprar isso, aquilo. Aí depois eu me aparto, Deus. Gente, não funciona assim, não. Deus não garante que vai mandar 2 anjos arrastar aí você do mundo, não. A esposa de Ló, o anjo falou, não olhe para trás. Sabe o que ela fez? Eu vou dar uma olhadinha. Quando a pessoa é desobediente e rebelde, não tem jeito.
Seria melhor o anjo falar, olhe para trás. Não vou olhar. Tem gente que é assim, tem que mandar fazer o que não, tem que usar psicologia inversa. O anjo falou, não olhe, o que foi que ela fez? Não teve outra. Não é para olhar não? Pois eu vou olhar. A Bíblia falou que ela foi transformada em uma coluna de sal. Quem mandou olhar? Pois é. E de pensar que Ló foi criado com Abraão, o herói da fé. Nós devemos ser um povo especial, um povo diferente. Não me responda a isso, me diga uma coisa. A sua vida é diferente da vida das pessoas do mundo? A sua vida. Mais uma vez, eu não quero saber, eu quero que vocês respondam. A sua vida é diferente de alguém, do seu vizinho, colega, enfim. Eu já fiz essa pergunta para alguns crentes encrencados. Eu falei, uma coisa, que diferença há entre o mundo e você? Nenhuma. Eu falei, aí está o problema. Por não haver diferença, você está colhendo e vai colher os mesmos frutos que o mundo colhe. Gente, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas capítulo 6. Gente, nós temos liberdade de plantar o que a gente quer. Agora, colher, somos obrigados a colher o que plantamos. Então Deus fala, apartai-vos, saí do meio dele, não toqueis nada imundo. Fuja do pecado, fuja da iniquidade, fuja das coisas do mundo. Eu vou já. Enquanto você não sai, você está lá. Não toqueis de mundo. Você está lá, pegando, tocando imundo. Vai ter consequência. O versículo 15 de Tito 2. E lembrando, aqui é Paulo instruindo Tito, que é o seu converso na fé, o seu aluno na fé. Então ele fala no versículo 14, ele diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, diferente, não igual aos outros, zeloso de boas obras. Aí ele continua, fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aproveitando aqui o deixa que Paulo me dá, tem muita gente, tem muito pastor, tem muita igreja que não gosta de falar disso. De quê? De ser um povo separado, de ser um povo diferente, de ser um povo especial. Mas Paulo fala disso. Pastor, nós não gostamos de falar disso. Você pode não gostar, mas a Bíblia fala disso. Fale. E não só falar, exorta. Exortar e encorajar. Então, tem que falar. Tem que encorajar e exortar. Aí diz, e repreende. É dar bronca. É dar puxão de orelha. Tem muita igreja que não faz isso. Muita igreja que não quer falar sobre isso. Mas se falar sobre isso, as pessoas não ficam ofendidas. Gente, eu não quero ofender ninguém, mas se isso lhe ofende, problema teu. Com todo respeito, carinho, amor que eu tenho, não posso fazer nada. A Bíblia fale disto. De quê? Que Deus nos remiu para que sejamos um povo especial, separado, diferente do mundo. Isso me ofende. Então ofende, fazer o quê? Eu devo exortar, encorajar e repreender, ou seja, dar bronca mesmo. As ordens é a gente sair e se separar. Assim como Ló, temos que sair e separar do mundo. Não precisa ficar, sabe, não é fazer as malas. Já teve no passado pessoas que fizeram isso. Faziam as malas e iam lá para o meio do mato. Não é isso. É desse pensamento errado que tem os monastérios, os conventos, que o povo sai do mundo e vai morar lá enclausturado dentro de... Gente, Jesus falou que nós somos o sal da terra.
E uma coisa, na sua casa tem sal. Se o sal está no saleiro, é isso que fala? Se o sal está no saleiro, do que serve? O sal tem que estar na comida, gente. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou, quem acende uma vela e cobre ela? Do que adianta acender uma luz e cobrir? Não adianta. A luz tem que estar no quarto. O sal tem que estar na comida. Se a luz está escondida, se o sal está no saleiro, então a gente é para estar no mundo, mas não ser do mundo. Essa é a diferença. Nós temos que estar no meio do mundo, dando testemunho, como Noé. Ouviram falar de Noé? Eu nunca. Mas Noé construiu uma arca e foi um testemunho. Neemias edificou a muralha, isso você lê a história. Havia inimigos, um tal de Tobias que foi lá tentar infernizar a vida deles. Por quê? Porque havia alguém vindo que buscava o bem do povo, a Bíblia fala. Tudo isso é testemunho. Tudo isso é ser sal da terra, luz do mundo. Mas só quando nós obedecemos. Obedecendo as ordens de Deus, indo, saindo, fazendo, mas obedecendo. E quando fazemos isso, os resultados são impressionantes. Ló se deteve. A história de Ló é muito triste. Ele se livrou, mas a sua esposa, como vimos, virou uma coluna de sal. Com suas filhas, os seus netos eram filhas de suas filhas. Olha que loucura. E sua descendência foi extinta. Não tem um descendente de Ló no mundo hoje. Zero. O seu tio Abraão tem judeu até hoje. Apesar dos apesares, apesar de serem perseguidos, exterminados, caçados, tem judeu até hoje. Porque Deus falou. Ló, não tem um. Toda a ordem de Deus, e vamos encerrar com isso, toda a ordem de Deus tem um propósito e tem consequência. Tem propósito, tem consequência. O resultado vai depender da nossa obediência. Vai ser rápida ou vai ser lenta? Vai ser total ou vai ser parcial? Algumas semanas atrás eu preguei sobre Pedro. Jesus falou, lance as redes. E Pedro lançou uma rede. Ele obedeceu, mas foi parcial. Nós vamos ter bênção ou maldição? A escolha é nossa. Como vamos cumprir as ordens de Deus? E vamos orar. Pai amado, Deus querido, ajude-nos a sermos sensíveis às tuas ordens.